Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Tatiana Marodin e eu sou a professora da disciplina de Legislação Turística. Hoje, na nossa segunda videoaula, nós abordaremos o tema Overbooking em Hotelaria. Os nossos objetivos da nossa segunda videoaula de Overbooking em Hotelaria são os seguintes: compreender o conceito de Overbooking na hotelaria, identificar as ações que um guia de turismo deve tomar frente a um caso de overbooking. A princípio, não se assustem com essa nomenclatura em inglês, aliás, essa e muitas outras farão parte do cotidiano de vocês, e para que vocês compreendam de uma forma mais lúdica o conceito de overbooking, vocês verão agora um vídeo onde foi simulado uma situação de overbooking em um hotel aqui em Natal. Na verdade, foi simulado, mas é uma situação que ocorre todos os dias em qualquer cidade turística. Então vejam o vídeo agora e depois nós faremos os comentários a respeito do assunto. Bom dia. Bom dia. Sejam bem-vindos a Natal. Obrigado. Vocês estão com voucher? Sim. Obrigada. É o senhor Carlos e a dona Isabel, não é Exato. isso? Pronto, seu Carlos, dona Isabel, nós tivemos um pequeno imprevisto com o apartamento de vocês. O hóspede que estava nele, o voo foi cancelado. Ele vai ter que permanecer no apartamento por mais 1 ou 2 dias. E nós já transferimos a diária de vocês para um outro hotel. Ele é de categoria superior. Tá? Ele fica aqui próximo à praia. Certo. Qual é o seu nome? Daisy. Daisy. Só que a gente já confirmou o endereço desse hotel para os familiares da gente e para os amigos. A gente quer ficar nesse hotel. Infelizmente vocês vão ter que entrar em contato novamente. A gente já reservou há muito tempo essa hospedagem aqui. Eu não estou entendendo porque isso está acontecendo. Realmente foi um imprevisto, né? Ocorreu um imprevisto. O voo do hóspede foi cancelado e ele teve que permanecer no apartamento. Sim, a gente tem o que a ver com isso? Nada, não é mesmo? Exatamente, mas nós já acomodamos vocês em outro hotel, certo? A gente vai ter alguma outra recompensa além desse hotel? Posso sim verificar com o gerente se ele pode providenciar um jantar para vocês, um passeio, porque ele pode dar uma cortesia para vocês, para compensar o E se a gente não gostar desse outro hotel, como é que faz? Aí vocês entram em contato aqui com a gente, que a gente vai tentar solucionar outro hotel que fique a categoria de vocês. Daisy, me faça uma gentileza. Ligue para o nosso guia de turismo, por gentileza, por favor. Não, mas antes eu quero saber se a gente vai caminhando para esse outro hotel. Não, levando as malas na cabeça. Não, senhora. A senhora vai de táxi. Nós vamos chamar o táxi e ele vai levar a senhora até lá. Por gentileza, ligue para o meu guia de turismo. Sim. Seu guia. Como vocês puderam perceber no vídeo, o casal chega ao hotel e infelizmente não consegue fazer o seu check-in. Atenção, mais uma palavra em inglês. Check-in é o termo utilizado quando um casal chega em um hotel e faz a checagem dos seus documentos. Ele apresenta o voucher, mais uma palavra em inglês, que é o comprovante da reserva dele para que o hotel possa recebê-lo. Esse voucher normalmente já demonstra que o cliente já fez o pagamento dessa reserva na sua cidade de origem. Até aí, tudo bem, tudo normal, tudo corriqueiro. O que acontece é que muitas vezes o cliente, ou o turista, o casal, a família, chegam no hotel e a sua reserva não existe. Como assim não existe? Na verdade, o overbooking acontece, e aí nós temos o conceito dele, ele acontece quando um hotel reserva um número de apartamentos superior à capacidade de quartos no estabelecimento. Vamos traduzir esse conceito. Muitas vezes, um hotel tem 40 apartamentos que ele pode dispor à venda.
não é? Os turistas podem ficar lá. E esse hotel, por várias razões, que depois nós vamos discutir aqui também, ele vende 44 apartamentos. Mas como assim? Se um hotel só cabe 40 apartamentos, 80, 90 pessoas, como é que ele vende 44? Ou seja, nós teríamos aí 100 pessoas ou 110 pessoas. Onde ficam essas pessoas excedentes? Os hoteleiros geralmente usam essa prática contando com que alguns turistas desistam da viagem, contando com os cancelamentos de voos que podem acontecer, contando com as desistências naturais que as pessoas fazem todos os dias e deixam de viajar. O overbooking ocorre quando essas desistências não acontecem, ou seja, o hotel tinha 40 apartamentos, vendeu 44 e aparecem os 44. Aí está instaurada a situação do overbooking. Uma situação muito prejudicial ao turista. Ele chega cansado, ele quer tomar um banho, ele quer descansar, ele quer almoçar e ele ainda tem que enfrentar esse tipo de situação no balcão do hotel. Vocês puderam perceber no vídeo que a recepcionista, muito amável, tenta contornar essa situação, alegando que um hóspede ficou a mais e que agora não há condições de hospedar esse casal que chega no hotel. Alguns outros hotéis alegam que os quartos estão com infiltração ou que estão em reforma. Enfim, as desculpas são as variadas, as mais variadas possíveis. Na verdade, a situação de overbooking é uma venda e essa venda é condenada pelo Código de Defesa do Consumidor. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, pela televisão principalmente, de overbooking em aviação. Ou seja, o avião comporta 100 lugares e vende 110. Meus alunos, é a mesma situação. O overbooking pode acontecer na hotelaria, como pode acontecer na aviação aérea. De qualquer forma, é uma medida criminosa, é uma medida que lesa o direito do consumidor turista, o direito que ele tem de chegar e o seu quarto estar pronto para ele entrar. Vocês também puderam observar que o cliente, o casal que fazia reclamação no hotel, já tinha reservado há muito tempo. Já tinha olhado na internet onde é que ficava esse hotel, o que é que tinha próximo, o que é que não tinha. Enfim, hoje com a internet a gente pode visitar, inclusive virtualmente, um hotel antes mesmo de chegar na cidade. Com tudo isso, foi criado uma expectativa. O cliente mostra para os seus amigos o hotel que ele vai ficar na cidade, visita os quartos, abre a galeria de fotos na internet e quando chega, ele infelizmente não pode se hospedar nesse hotel. Muito bem, a situação está criada e agora não adianta mais saber de quem é a culpa. Agora a gente precisa resolver essa situação. Muitos clientes vêm para Natal ou para qualquer outra cidade turística através de uma agência de viagens ou através de uma operadora. E quando chegam a Natal, o guia de turismo os recebe no aeroporto. Ok. Qual é a primeira medida que uma pessoa tem que fazer quando chega em um hotel e está de frente de uma situação dessas de overbooking? A primeira coisa, o que o hóspede deve fazer quando ocorrer um caso de overbooking? Primeiramente, ligar para a agência que contratou a compra do hotel. E, em segundo lugar, na cidade de destino, contactar com o guia de turismo responsável pelo receptivo. Então, aqui nós temos duas situações. A primeira, o hóspede veio sozinho. Ele simplesmente comprou essa reserva de hotel na sua cidade de origem, chega aqui, pega um táxi, vai para o hotel. Quando ele chega no hotel, ele se depara com a situação de overbooking. Então, a primeira coisa que ele deve fazer é ligar para a sua agência de origem. Essa agência tem total responsabilidade para resolver esse problema. E mais para frente a gente vai ver o que é que pode ser feito nessa situação. A segunda situação é a situação que envolve diretamente a vocês. Vocês receberam esses turistas na cidade como guia receptivos. Esse ato de receber esse turista passa a ter um vínculo entre vocês e os turistas que estão chegando. Então, imediatamente o casal vai acionar por telefone,
por SMS, da maneira que ele entender, vai acionar o guia de turismo para que o guia resolva essa situação na cidade de destino. Muito bem. E aí, qual é a tarefa que você, futuro guia de turismo, deverá fazer numa situação de overbooking? Então, a primeira medida é, caso o hotel ainda tenha vagas, fazer com que o hóspede seja acomodado em categoria superior pelo mesmo preço. Ora, se o overbooking é a venda superior de unidades do que o estabelecimento comporta, como é que eu ainda vou acomodar? Atenção! Dentro de um hotel, nós temos vários tipos de categorias de apartamento. Nós temos apartamentos standard, superior, luxo, super luxo e assim por diante. Às vezes, esse hotel esgotou simplesmente a categoria standard e ele ainda tem vaga nas outras categorias, mas como as outras categorias são mais caras, ele não quer acomodar essa pessoa que ele vendeu na categoria mais barata. Nessa hora, o guia de turismo deve fazer valer o direito do turista. O hotel deve acomodar em categorias superiores e essa diferença não poderá ser cobrada do turismo. Afinal de contas, quem criou esse problema? O hotel ou o turista? Está bem clara a situação. Quem criou esse problema é o hotel, então cabe a ele resolver a situação do cliente. Em segundo lugar, caso não tenha de fato vaga no hotel, ou seja, o hotel está lotado, não tem mais como acomodar essas pessoas, exigir a transferência do hóspede para outro hotel da mesma categoria ou superior. Se o seu cliente está hospedado em um hotel 3 estrelas, ele deve ser acomodado para outro 3 estrelas. Caso não tenha disponibilidade em um hotel da mesma categoria, ele vai ser acomodado em um hotel de 4 estrelas. Não tem hotel de 4 estrelas, ele será acomodado em um hotel de 5 estrelas. Novamente eu faço a pergunta, quem criou este problema? O hotel? Então é o hotel que cabe resolver a situação do cliente. O guia seria, na verdade, um advogado desse turista tentando resolver essa situação e tentando amenizar a imagem da cidade assim que esse turista chega em uma cidade turística. E a terceira situação que o guia vai ter que resolver não existe, e essa é a pior alternativa, não existe vaga no hotel, não existe vaga na cidade, então imediatamente o hotel tem que devolver o dinheiro para esse casal de turista. Imagine vocês que situação horrível, o turista está com dinheiro na mão e não tem onde se hospedar. Pode acontecer situações dessas? Pode. Cidades como Natal, como Rio de Janeiro, como São Paulo. Se estiver acontecendo um evento de grande importância na cidade, dificilmente o turista vai conseguir vaga em algum hotel. Então, na verdade, relembrando a nossa primeira videoaula que falávamos sobre ética, o overbooking também é uma situação antiética praticada contra o cliente. Imagine vocês que ele vem de longe, de outras cidades, cansado, com a família e não tem onde se hospedar. Essa é uma situação de overbooking. Muito bem, ninguém quer passar por isso, essas situações ocorrem todos os dias em cidades turísticas. Os hoteleiros e as companhias aéreas muitas vezes tentam argumentar por que eles praticam essa atitude do overbooking, alegando que existe muita desistência de turistas que confirmam, passam seu cartão de crédito, mas na hora de realmente viajar, acabam cancelando as suas viagens. Infelizmente, essas situações acontecem, não há justificativa para isso, inclusive existem algumas companhias aéreas que já se comprometeram em cartório de não fazer overbooking e acho que nós temos que privilegiar quem toma essa medida. Nós temos companhias de hotéis que também já se comprometeram a não trabalhar com overbooking e também acho que nós temos que privilegiar quem trabalha dessa forma, mas infelizmente essas situações acontecem, né? São negociatas que os hoteleiros, os donos de pousada, os donos de motéis, os donos de albergue, às vezes fazem para conseguir ter uma ocupação máxima
no seu meio de hospedagem. A situação está criada e a gente precisa resolver. Então, para concluir essa aula de hoje, juntamente com o vídeo que vocês viram e que é desagradável a situação que o casal ficou na recepção, batendo boca, discutindo, enfim, cabe a nós. Os casos de overbooking não deveriam ocorrer, mas são muito frequentes, principalmente em cidades turísticas como Natal. Nessas situações, não adianta ficar buscando de quem é a culpa. O que precisa ser feito é achar uma solução para o problema do hóspede e não deixá-lo sem acomodação. Com calma e boa vontade, tudo se resolve. Eu quero deixar aqui uma dica, lembrando a vocês que nessas situações o cliente está muito nervoso. Ele está fora da casa dele, ele está fora da zona de conforto dele. Então, é criança com fome, é criança chorando, é casal nervoso. Já tiveram casos aqui em Natal, até com arma de fogo, para vocês terem uma ideia de quão grave é esse tipo de situação. Então, nessa hora, eu sei que é difícil, mas manter a tranquilidade, manter a cabeça lúcida para saber qual é a melhor solução para ser encontrada para o cliente. E é importante que o cliente saiba que o guia de turismo é o apoio dele no destino local. É a pessoa com quem ele possa confiar. Problemas sempre existem, mas a gente precisa saber que pode confiar em alguém. Espero que vocês tenham entendido o conceito de overbooking. Não se assustem com palavras em inglês. É importante que vocês tenham acesso aos termos técnicos utilizados em turismo, e são termos que vocês vão utilizar todos os dias. E qualquer dúvida, sempre estamos à disposição pelos canais do ensino à distância. Obrigada pela aula de hoje, nos vemos na próxima videoaula. Obrigada e até breve.